Fale Comigo é facilmente um dos melhores filmes de terror dos últimos 5 anos ou até mesmo dos últimos 10 anos, ouso dizer. Um filme de terror assustador e forte que usa o terror sobrenatural de possessão para poder falar sobre luto, vício e a espetacularização do sofrimento nas redes sociais. Hoje a gente vai falar tudo sobre o filme Fale Comigo de 2023. Vamos analisar o filme completo, explicar todos os significados e metáforas por trás do filme e também falar de algumas curiosidades bem legais. Esse filme foi até banido em um país por um motivo muito nada a ver, mas eu vou te contar ao longo do vídeo, então fica até o final que você não vai se arrepender. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades sobre os bastidores. Então se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, já deixa seu like, seu hype, seu comentário logo no início do vídeo que ajuda muito. Não esquece de me seguir nas redes sociais e também se torne membro aqui do canal. Essa semana sai um vídeo exclusivo para membros, então se tornando membro você tem acesso a conteúdo exclusivo e também acesso antecipado aos vídeos que eu posto aqui no canal. Fale Comigo foi dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, que são dois youtubers australianos, donos de um canal chamado Haka Haka, que era bem conhecido por vídeos caóticos de ação, terror, comédia e uma violência mais cartunesca. Pois é, gente, os youtubers, eles estão dominando aí os filmes de terror, temos vários exemplos recentes. É isso, gente, é o futuro está aqui no YouTube. Fale Comigo foi o primeiro filme deles, mas, gente, olha que curiosidade interessante, eu dei um berro quando eu fiquei sabendo. A ideia inicial de Fale Comigo veio de um cara chamado Daley Pearson, que é produtor do desenho infantil Bluey, que é simplesmente um desenho que meu sobrinho de 3 anos assiste. Então, né, extremos, um terrorzão cabuloso e um desenho de uma cachorrinha muito fofo, gente, é isso. Mas enfim, segundo os próprios Danny e Michael Philippou, esse cara, o Daley Pearson, tinha a ideia de um curta de comédia terror sobre jovens brincando com possessão, e aí ele enviou esse material pros irmãos, que gostaram muito da base e resolveram adaptar a história, trazendo ela bem mais pro terrorzão, né? E assim, criando ali todo o enredo de Fale Comigo. Bom, o filme começa com esse moço aqui entrando numa festinha ali dos adolescentes. Ele se chama Cole e ele tá procurando pelo irmão dele, o Duckett. Ele acaba achando o irmão trancado num quarto ali da festa e ele tá bem biruleibe, gente. Esse Duckett, ele tá biruleibe, ele não tá batendo bem das ideias. Mas enfim, o Cole pega ele ali pelo braço e sai com ele do quarto e vai levar o irmão embora, né? E nisso, quando ele sai ali do quarto, tá, ó, geral filmando aquela situação do menino que tá claramente debilitado, tá todo mundo só filmando. De repente, gente, o Duckett, que é esse irmão que está biruleibe, ele pega uma faca e esfaqueia o próprio irmão e depois ele simplesmente pega essa faca e, ó, faz assim, ó, no olho dele, simplesmente, e acaba morrendo, gente. Esse é o início do filme, lindo, maravilhoso. Essa história desses irmãos vai voltar mais pra frente, mas aqui a história principal é focada na Mia. A Mia é essa jovem adolescente de uns 17 anos por aí, e ela tá vivendo ali um luto. Tem mais ou menos 2 anos que a mãe dela morreu, e no início do filme a gente vê tipo uma cerimônia de aniversário de morte rolando ali na casa dela, aquela coisa triste e tudo mais. E qual é o contexto aí da nossa querida protagonista jovem Mia? A mãe dela morreu, né? E desde então ela não tem uma boa relação com o pai. Ela não conversa com ele, ela tem raiva dele, enfim, é uma relação aí um pouco complicada. Mas ela é bem próxima ali da família da melhor amiga dela, a Jade. A Jade tem um irmão mais novo chamado Riley, que inclusive a Mia tem mais a figura de irmã mais velha pro Riley do que a própria irmã dele, que é a Jade. Então assim, ela é bem próxima mesmo ali da família da melhor amiga dela. Tá rolando ali essa cerimônia aí de homenagem de aniversário de morte da mãe da Mia, quando de repente o Riley liga pra ela pedindo pra ela ir buscar ele em tal lugar, porque a irmã dele, né, a Jade, tinha esquecido de buscar ele. E o Riley, ele tem mais ou menos uns 13 anos ali, enquanto as meninas têm uns 17, por aí. Bom, a Mia vai buscar ele e no caminho ali tem uma cena que pra algumas pessoas pode parecer um pouco sem contexto, mas ela tem uma explicação lá no final. O que acontece? A Mia e o Riley encontram ali na rua, na estrada, um canguru
machucado, ele tá, tipo, agonizando, tá sofrendo muito e vai morrer, né, gente? Mas ele tá ali sofrendo mesmo. E aí o Riley, ele fala pra Mia pra poder matar o canguru, né? Pra poder acabar com o sofrimento do bichinho. Mas, gente, ela não tem coragem de fazer isso. Ela pega o carro, deixa o bichinho lá sofrendo, agonizando e vai embora e fala assim: ah, um outro carro vai passar e vai fazer isso, sabe? Tipo, eu não vou fazer aqui. Eles chegam ali na casa do Riley e da Jade, né? E a Mia vai conversar com a amiga. Ela começa a falar que parece que a amiga tá ignorando ela, que ela não tá respondendo as mensagens e que não sei o quê. E aqui, gente, tem uma situação, tá? A Jade tá saindo com o Daniel, que é um cara que meio que já foi ex-namoradinho ali da Mia. Então, está rolando essa situação, né, gente? Adolescentes. Mas aparentemente tá de boa aí pra Mia, ela não está muito ligando que o ex dela tá com a amiga dela. Meio que foda-se. Mais ou menos, né, gente? A gente vai ver que não é muito foda-se, não. A Mia fala pra Jade que aquele dia ali é o aniversário de morte da mãe dela, que ela tava meio triste, que ela tava meio pra baixo, que ela só queria sair, espairecer e, tipo, não pensar em nada e pensar em outra coisa que não seja a morte da mãe dela, que ela ainda sofria muito, mesmo já fazendo 2 anos. E a Mia pede pra amiga ali pra elas irem pra um rolezinho que vai acontecer na casa de um outro menino lá. O que é esse rolezinho, gente? A Mia mostra ali pra Jade um vídeo em que a gente vê uma menina sendo possuída. Tipo, tá acontecendo alguma coisa com ela, ela tá com uma expressão estranha, tá parecendo que tá engasgando. Ela tá, aparentemente, sendo possuída ali naquele vídeo. E esse vídeo, que não era o único, tinha outros ali, que em outras pessoas estavam sendo possuídas. Tudo isso estava acontecendo na casa desses colegas delas ali, que são o Hailey e o Joss. E nessa noite, em específico, eles iam fazer outro rolê e gravar esses vídeos de pessoas sendo possuídas. Mas assim, quem nunca foi no rolê não sabe se aquilo é verdade ou mentira. Inclusive, a Jade duvida muito que aquelas possessões sejam de verdade. Ela acha que o Hailey tá fazendo isso pra poder chamar atenção, pro povo ir pra casa dele, que não sei o quê. Mas aí, né, elas estão indo no rolê pra meio que ver de colé, né? Vamos ver se isso é verdade mesmo. Se essa galera tá sendo possuída. E aí vão pra esse rolezinho a Mia, a Jade, o Riley, né? Que é o irmão mais novo ali da Jade, porque ele meio que chantageia ali a irmã pra poder levar ele. E o Daniel, que é namorado ali da Jade e um ex-namoradinho ali da Mia. E eles chegam ali na casa, chegam ali no rolê. Bom, a Mia é uma pessoa mais deslocada, assim. Ela não consegue muito entrosar com a galera ali. O povo acha ela meio depressiva, meio grudenta. Então, tipo, claramente ela é um pouco excluída ali. Bom, mas enfim, eles vão começar ali a brincadeira que eles estavam fazendo, que tava fazendo a galera ser possuída. E a Mia, né, acredito que pra tentar entrosar um pouco ali, tentar fazer parte daquela galera, ela se voluntaria pra poder participar ali primeiro. E vai começar essa brincadeira, gente. Pois é. Ai, meu Deus, adolescentes são muito burros. Sério. Nesse filme aqui, a gente, tipo assim, é um estereótipo muito gigantesco de adolescentes burros, porque não tem base, gente, não tem base. Bom, a Mia senta ali, o Hailey acende uma vela e a Mia precisa segurar essa mãozinha que a gente vê, que é, gente, simplesmente uma mão embalsamada. Uma mão embalsamada é quando é uma mão de verdade, né? Eles fazem um tratamento ali na mão com, acho que com conservantes e põem alguma coisa por cima, né? Um molde e tudo mais, pra poder fazer essa mão durar. Mas por baixo ali daquela camada externa dessa mão tem uma mão de verdade. E essa mão seria a mão de um médium, de uma pessoa que conseguia se conectar com os mortos. Então, eles estavam com aquela mãozinha embalsamada ali. A Mia precisa segurar essa mãozinha como se ela estivesse cumprimentando e falar o seguinte: talk to me, que é fale comigo. Now say, talk to me. E assim, gente, depois que ela fala isso, ela olha pra frente e ela vê o espírito de um homem. Ou seja, aquilo ali não é brincadeira, não. Mas essa coisa que não é brincadeira, não é só isso de você falar talk to me. Você ainda tem que falar depois a seguinte coisa: eu deixo você entrar. Que é quando você permite, veja bem, que aquele espírito que tá na sua frente, você permite que ele entre dentro do seu corpo. Ou seja, você dá o aval pra ele te possuir e ele te possui. E é isso que acontece ali com a Mia. I let you in.
Mas veja bem, existem regras pra essa brincadeirinha. A pessoa não pode ficar mais de 90 segundos possuída, senão aquele espírito que entrou dentro da pessoa vai querer ficar por ali. E se essa pessoa morrer com o espírito dentro, ela vai ser levada por esse espírito pra um lugar, gente, bem ruim. Ela vai ficar presa ali de alguma forma a esse espírito ou a esses espíritos que possuíram ela, né? Então, não pode ficar mais de 90 segundos, gente, pelo amor de Deus. A Mia faz isso e é possuída ali na frente de todo mundo e é completamente, assim, bizarro essa possessão, muito bem feita, inclusive. Amei a forma como eles mostram a possessão aqui nesse filme. E ela fica possuída ali na frente de todo mundo, e isso todo mundo gravando, tá, gente? Celular sempre na mão e a galera gravando tudo, porque excelente material para o TikTok, vamos viralizar, galera. O espírito que possui ela começa a ameaçar o Riley, tadinho. E ele fica com muito medo até que dá os 90 segundos ali. E com muita força eles conseguem puxar a mão embalsamada da Mia e apagar a vela. Ufa! Então tem isso, tá, gente? Acende a vela, pega na mãozinha, fala, fale comigo, eu deixo você entrar, mas depois que der 90 segundos, tem que soltar a mão e apagar a vela. É tipo um jogo do copo um pouco mais elaborado, né? Um jogo do copo com possessões garantidas. Porque no jogo do copo, meio, né, no Ouija, você meio que só contata espíritos. Aqui, além de você conseguir contactar os espíritos, você consegue fazer com que eles te possuam também. Bom, deu os 90 segundos, acabou ali a possessão, todo mundo fica, uhul, nossa, isso foi muito maneiro. Até a própria Mia fica tipo, nossa, foi muito legal. Idiota. Chegando em casa ali, depois do rolezinho, na casa da Jade e do Riley, né, porque a Mia só fica por lá. O Riley, tadinho, ele tá morrendo de medo de tudo que rolou, ele ficou um pouco traumatizado ali com aquela cena de possessão. Ele até pede pra ir dormir ali com a Jade, com a irmã, mas ela fala que não, porque ela é uma escrota. Tô zoando, mas eles têm essa relação bem de, tipo, irmã mais velha chata e irmão mais novo, que ela fica, tipo, pegando no pé dele, etc. Mas no fundo, eles se amam muito. Como a própria irmã falou que não, ele não poderia dormir com ela porque ele tava com medo, ele vai até a Mia, e a Mia, né, deixa ele dormir ali com ela, porque ela tem essa figura de irmã mais velha pra ele. Aqui nesse momento, eles têm uma conversa em que a gente fica sabendo algumas coisas. A gente fica sabendo que a mãe da Mia tinha morrido depois de tomar muitos comprimidos pra dormir sem querer. Ou seja, foi uma morte acidental, pelo que a Mia sabe. E depois disso, ela acabou ficando deprimida e se sentindo muito sozinha, né? Depois da morte da mãe, ela desenvolveu essa depressão mesmo, que é normal, né? Ela tá lidando ainda ali com o processo de luto dela. Beleza, a noite passa, de boa, chega o dia seguinte. E o que esses adolescentes querem? O que eles querem? Eles querem repetir a brincadeira, né? Veja bem, que ideia maravilhosa. O Daniel, namorado da Jade, quer tentar segurar a mãozinha ali, ser possuído e tudo mais. Então a Jade combina com o Hailey de eles irem até a casa dela à noite pra poder fazer isso lá. Eles vão, chega à noite e presentes ali na casa estão a Mia, a Jade, o Daniel, o Riley, um amiguinho ali do Riley, o Hailey e o Josh. E o Daniel vai ser o primeiro ali a segurar a mãozinha e, né, ser possuído. Ele faz todo o processo lá, né? Acende a vela, segura a mão, fala o que tem que falar. Só que o espírito que entra nele tá meio afim de constranger o menino. Porque ele vira pra Jade, né? O espírito ali dentro do corpo do Daniel vira pra Jade e fala: o Daniel não sente tesão em você. Pois é, ele não gosta de você, ele fica mole com você, que não sei o quê. Começa a falar ali que o menino não tinha tesão pela própria namorada. Complicado isso aí, né, gente? E ele não só fala isso, como depois disso, ele começa a gemer ali e ele cai no chão e começa a beijar a cachorrinha ali da Jade e começa a gemer. E é muito bizarro, porque, né, não é muito ok do beijar um cachorro e sentir tesão nisso, mas a gente tem algumas coisas aqui pra pontuar nessa cena. Primeiro que a gente vai ver isso de novo mais pra frente, mas parece que o espírito que possui
e você tem acesso às suas memórias, seus sentimentos e etc. Então, meio que sabe o que você tá pensando. Por isso que falou aquilo em relação a Jade, né? Que o Daniel não sentia tesão na Jade. De alguma forma, o espírito conseguiu acessar isso dentro do Daniel. E segundo, que calma, que não fizeram um cachorro de verdade passar por isso, né? Ter que ficar lambendo a boca de um ser humano nesse tipo de cena. Não rolou isso de verdade. O ator que fez o Daniel não beijou o cachorro de verdade. Na verdade, a cena foi feita em partes, com truques de filmagem ali, a utilização de boneco e efeitos especiais, né? Depois na edição. O Michael Philippou explicou que eles filmaram o ator que faz o Daniel beijando uma cabeça de cachorro falsa, tipo um boneco mesmo. Eles criaram um boneco ali do cachorro. Depois, separadamente, eles filmaram um cachorro lambendo o petisco na mão do dono e depois eles juntaram as duas imagens pra poder ficar parecendo, né, que o Daniel tava de fato beijando ali de língua o cachorro. Mas enfim, nenhum cachorro foi obrigado a passar por isso de verdade, gente. Fiquem calmos. E tem uma curiosidade sobre essa cena também. Nos bastidores, eles contaram que a cena era bem ridícula de gravar, porque o ator tava basicamente beijando uma cabeça falsa controlada pela equipe de efeitos. Os diretores até comentaram que no dia ali da gravação, eles conversaram com o ator, né, pra entender o que deixaria ele confortável, já que é uma cena constrangedora pro personagem e também muito específica pro ator. E tem uma curiosidade engraçada, gente. Segundo os diretores, todos os atores do filme fizeram testes de possessão. Então, praticamente, todo mundo fingiu beijar o cachorro no chão em algum momento. Então, meio que aquilo já era uma coisa de boa ali no set, gente. Bom, enquanto tá rolando esse constrangimento todo do Daniel beijando o cachorro e, né, revelando os segredos, a galera tá, ó, só filmando aqui no celular, que isso aqui vai pro TikTok, gente. Isso aqui vai. A possessão acaba, o Daniel fica puto ali, sai dali, sai da sala. Mas depois disso, gente, começa a diversão. E aí tem essa cena, né, que mostra ele se revezando ali na possessão várias vezes, e rindo, e se divertindo, e hahaha, muito legal ficar possuída, aquela euforia, e tá muito maneiro isso aqui, gente. Quase como se fosse uma droga ali pra eles, que eles estão viciados. Eles estão viciados em ficar possuídos, gente. Sinceramente, né, gente? Uma coisa assim só podia ser adolescente mesmo. Beleza, todo mundo ficou doidão ali de possessão, muito chapados, uhul. Menos a Jade, ela não tinha participado aí desse revezamento de possessão, porque ela é a única pessoa sensata aqui desse filme. E menos o Riley e o amigo, porque eles eram mais novos, né? Eles só tinham 13 anos. Só que o Riley, gente, ele quer muito fazer essa parada da mãozinha, não sei porquê, mas ele quer muito fazer. Só que a irmã dele não deixa, né? Porque ele é muito novo, ele não vai fazer isso. Se nem ela vai fazer, por que ele vai fazer? E aí, ela não deixa, eles acabam discutindo ali na sala e ela sai da sala. Veja bem, aqui que as coisas começam a dar errado, porque o Riley vai pedir a permissão pra Mia, já que ela tinha essa figura de irmã mais velha pra ele também. E a Mia permite, só que ela fala assim, não, beleza, você pode fazer, mas pode ficar só 50 segundos, tá? Nem os 90 você vai ficar só 50. É isso? Fechado? Fechado, beleza. Beleza, o Riley vai participar e, gente, quando ele pega na mão e fala talk to me, ele vê um espírito que aparentemente ele reconhece, porque ele fica tipo, eita. Mas ele segue e fala, eu deixo você entrar. E esse espírito possui o corpo dele. E, gente, quando rola a possessão ali, é bem agoniante, porque parece que a pessoa começa a engasgar, né? E ela fica com os olhos saltados, assim, pretos. Tem toda uma maquiagem que é feita ali, muito boa, inclusive, pra poder passar esse estado de possuído pra gente, que eu achei muito boa mesmo. Amo, dá uma sensação de agonia muito grande. E aí, gente, o Riley, possuído, né? Ele começa a se dirigir à Mia, pedindo desculpa e falando que sente saudades dela. E aí, a gente percebe, né? A Mia também percebe que aquele espírito que tá ali possuindo o Riley e falando com ela é o espírito da mãe dela. Só que, gente, deu 50 segundos. Eles teriam que interromper ali, né, a conexão de acordo com o que eles tinham combinado. Mas a Mia fala que não é pra interromper, que é a mãe dela, que ela quer conversar com a mãe dela. E aqui, gente, não tem como não elogiar a atuação dos dois, tá? Da atriz que faz a Mia e do ator que faz o Riley, que assim, eles
entregam muito, muito mesmo. Quem faz a Mia é a Sophie Wilde e quem faz o Riley é o Joey Bird. Essa cena em particular, pra mim, é de arrepiar. Quando o Riley começa a falar como se fosse ali a mãe da Mia, gente, entregaram. Mas, de repente, o Riley começa a sufocar de novo. E, gente, como em vários filmes de terror modernos aqui que temos, podemos citar vários, a gente tem a famosa cena batendo a cabeça na mesa. E essa aqui, gente, é uma excelente cena batendo a cabeça na mesa. Gosto muito. Do nada, o Riley simplesmente bate a própria cabeça com muita força na mesa e começa a bater, e começa a bater, e aí vai cortando e vai quebrando, e aí desespero, né? Todo mundo que tá em volta não tá entendendo nada, a cadeira se arrasta assim pro lado e o Riley continua a bater a cabeça dele, e bate no móvel, e bate na parede, e assim, gente, ele vai se desfigurando, ele até tenta arrancar o próprio olho dele, e todo mundo sem saber o que fazer, né? Fica todo mundo em choque com ele tentando se machucar sem parar. Gente, essa cena é fortíssima pra quem não tá muito acostumado com sangue, com gore, com, né, essa violência mais explícita, não vai gostar muito dessa cena. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fui no cinema com alguns amigos meus, e um amigo meu, ele, depois dessa cena, ele foi embora, gente. Ele foi embora do cinema, porque ele ficou muito impressionado, ficou com medo de continuar vendo o filme e ficar com muito medo. Então, assim, ele viu só até a metade e foi embora, gente. Simplesmente sumiu. E ele não avisou ninguém, não, tá? Ele só foi embora. Enfim. Mas uma coisa importante da gente frisar aqui, nesse momento que o Riley começa a bater a cabeça e tentar se machucar, ele tinha ficado ali ainda com a mãozinha segurando, não tinha sido interrompida a conexão em nenhum momento, sabe? E ele ficou possuído tempo demais, mais do que 90 segundos. E de quem foi a culpa? Da Mia, que deixou ele fazer isso e depois, além de ter deixado, pediu pro menino permanecer ali e não interrompeu a conexão por puro egoísmo dela, porque ela queria falar com o espírito da mãe. E é aquela loucura, né, gente? Chama a polícia, chama a ambulância, o Riley vai pro hospital com a cara toda desfigurada. A mãe da Jade, a Sue, interpretada pela Miranda Otto, que eu amo, gente. Essa atriz, ela fez Sabrina, ela fez Senhor dos Anéis, ela fez Guerra dos Mundos. A Sue fala ali pra Mia ir embora, que ela era culpada daquilo ter acontecido com o filho dela, que como que ela podia ter feito isso? Ela era da família, né? E assim, gente, a partir desse episódio do Riley com a mão, a Mia vai começar a ver coisas aqui, a ver espíritos. Detalhe, que ela tinha ficado com a mão ali, a mão tava na casa dela, e em determinado momento ela vai tentar visitar ali o Riley, ela acaba vendo o espírito da mãe dela no hospital. No hospital também, ela encontra o Daniel, e ele dá uma carona pra ela até a casa dela e acaba dormindo por lá, porque ela tinha chamado ele. Veja bem, eles são ex. Durante a noite, a Mia tem um sonho em que ela tá se pegando com ele, que não sei o quê. E quando ela acorda, gente, ela simplesmente vê esse espírito de uma velha saindo do canto ali, uma velha muito bizarra, saindo ali do canto do quarto dela, e essa velha começa a chupar o pé do Daniel, gente. Pois é. A Mia começa a gritar pra ele acordar, só que quando ele acorda, na verdade, quem tá chupando o pé dele não é um espírito, é a própria Mia. Pois é, gente, eita, aquela mão está mexendo com a nossa colega Mia. Ela não tá nada bem. Aqui, né, a Mia já começa a entrar em um certo tipo de colapso, porque ela tá vendo coisas ali, né, gente? Então, ela toma a belíssima decisão de pegar a mãozinha ali e fazer todo o processo e tentar falar com a mãe dela. Então, ela fala: mãe, por favor, fala comigo. E aí, pega na mãozinha e a mãe dela aparece. A Mia pergunta pra mãe se ela tinha tirado a própria vida, mas a mãe fala que não, que realmente foi um acidente, que ela nunca deixaria a filha. E ela ainda acrescenta que o Riley precisa de ajuda, ou seja, apesar dele ter sobrevivido e estar ali no hospital se recuperando, tem alguma coisa errada com ele. E realmente tem, gente, porque rola uma cena ali no banheiro do hospital que é assim, uma loucura. A Jade tá dando banho nele ali e ele tá sem falar nada, tá, gente? Desde o incidente, ele não fala nada. E enquanto a Jade tá dando banho no irmão, ele morde ela, consegue sair ali da cadeira e ele fica, gente, batendo a própria cabeça no azulejo ali no banheiro. Claro
claramente tentando se desviver ali. Tipo, toda vez que o Riley ficava meio que consciente no hospital, ele tentava tirar a própria vida. Depois disso, né, esses jovens inconsequentes que estavam presentes naquela noite resolvem se reunir, né, pra ver o que tá pegando. A Jade conta que o irmão fica tentando, né, tirar a própria vida toda vez que ele acorda, e a Mia pergunta pra galera se eles estão vendo algo, porque ela fala ali que ela tá vendo espíritos, que ela inclusive tinha visto o espírito da mãe dela outras vezes. E é aí, gente, que o Joss conta sobre o Duckett. Pois é, aquele cara lá do início do filme, o Joss tinha pegado a mãozinha com esse cara, o Duckett. De acordo com ele, o Duckett estava vendo espíritos também na época ali que ele morreu, e tinha acontecido tudo aquilo, né, dele ter esfaqueado o próprio irmão numa festa e depois tirado a própria vida. E o Joss conta tudo ali, e eles resolvem ir atrás do irmão do Duckett, o Cole, que tinha vivenciado tudo isso com o próprio irmão. O Cole fala pra eles que o irmão ficou viciado, né, em fazer tudo aquilo, e que se ele simplesmente tivesse parado, ele não teria morrido. A Jade conta que o irmão dela tá no hospital, quase morrendo, e o Cole fala uma coisa importante aqui, ó, veja bem. Ele fala que é só esperar que o corpo do Riley vai expulsar o espírito. E quanto mais tempo esse espírito fica ali dentro do corpo, ele vai ficando fraco e eventualmente vai sair. Como que o Cole sabe disso? Não sei. Mas a gente vai ver mais pra frente que isso vai fazer sentido. Aí, gente, a Mia, ela tem a brilhante ideia de fazer a sessão ali da mãozinha de novo com o Riley. Por quê? De acordo com ela, pode ser que essas coisas estejam acontecendo porque eles não fecharam a conexão no dia que rolou ali o incidente com o Riley. Ele tinha ficado segurando a mão e, além disso, eles nem tinham apagado a vela. Então, a ideia da Mia é tentar fazer a sessão de novo com o Riley pra, dessa vez, encerrar as coisas. Só que ela tenta fazer isso ali no hospital e não dá certo. E aí, ela vai partir pra uma outra opção, que é ela mesma fazer o processo e tentar descobrir aonde que o espírito do Riley tá. Porque ela imagina ali que o espírito dele pode estar perdido numa espécie de limbo com outros espíritos, parará. Então, ela vai e faz o processo da mãozinha, né? Mãozinha, fale comigo, eu deixo você entrar, pra poder tentar descobrir onde que o Riley tá e como que eles podem salvar ele. Quando a Mia faz isso, gente, ela vê que o Riley tá numa espécie de inferno sendo devorado por entidades, umas figuras bizarras, enfim. Bizarríssima essa cena, tá, gente? Tem uma curiosidade bem interessante sobre ela. Essa cena dele sendo devorado nesse inferno, nesse limbo, ia ser muito mais longa e grotesca na montagem. Ela chegou de ter 2 minutos e meio, mas foi reduzida pra só 15 segundos, porque tinha ficado muito gore, muito sangrento, e os diretores queriam que a violência tivesse um sentido mais dramático e que não fosse só gore gratuito. E também tinha toda uma questão de que se essa cena, né, tivesse ficado no filme com esse tanto de duração e com esse nível de gore, isso poderia atrapalhar ali a distribuição do filme em relação à classificação indicativa. Bom, e aí deu, né, gente? A Mia viu o Riley ali sofrendo muito nessa espécie de inferno que ele tá sendo devorado. Bom, a Mia vai ali até a casa dela por um momento, e aqui o pai dela chama ela pra conversar e fala que tem uma coisa pra contar pra ela. Nesse momento, ele entrega pra ela uma carta que a mãe tinha deixado, que era, gente, uma carta de suicídio. Então, sim, a mãe dela realmente tinha tirado a própria vida, não foi uma morte acidental. E essa carta, ela já tinha sido deixada ali desde que a mãe morreu, só que o pai tinha segurado isso pra não magoar a filha ou evitar que a filha se sentisse culpada de alguma forma, mas fato é que a mãe dela tinha, sim, tirado a própria vida. E aqui nesse momento, a Mia fica, tipo, indignada. E ela já tá meio biruleibe, né, gente? Vocês estão lembrando. Ela fica indignada porque ela fala que não, que o espírito da mãe dela tinha falado com ela que não, ela não tinha tirado a própria vida. Ela sai ali da sala onde ela tá conversando com o pai, vai pro quarto, e dentro do quarto ela vê o espírito da mãe. A mãe começa a falar ali pra Mia que a Mia precisa ajudar o Riley, que a Mia precisa libertar ele, que ele tá sofrendo muito. E com libertar ele, ela quer dizer matar ele. Tipo, o espírito da mãe ali tá tentando fazer com que a Mia mate o Riley pra poder
livrar ele de todo esse sofrimento que ele tá tendo. Aqui nesse momento, um outro espírito aparece no quarto, mas na forma do pai ali da Mia. E aí rola uma luta ali, uma confusão, tipo, a Mia tá lutando com o espírito, mas na verdade ela tá se debatendo sozinha, tá tudo meio que só ela tá vendo. Quando de repente o pai dela de verdade entra dentro do quarto, a Mia, que já tá meio piruleibe ali, acaba se confundindo e dá uma tesourada no pescoço do pai dela de verdade, gente, que ela tava achando que era um espírito ali. Depois disso, ela sai ali da casa e quer ir pro hospital pra poder, né, libertar o Riley, pra poder seguir ali a orientação do espírito da mãe e matar o Riley, acabar com o sofrimento dele. Pra isso, ela acaba enganando a Jade ali por telefone, fala pra ela ir pra casa dela, quando na verdade ela não tá lá e vai pro hospital. A Jade vai até a casa da Mia, vê o pai dela lá com uma tesourada no pescoço, chama ambulância, etc. E já liga pra mãe e fala, ó, a Mia foi pro hospital, ela é perigosa, não deixa ela ficar perto do Riley. Mas nisso, gente, a Mia já estava lá dentro do quarto do hospital com o Riley e ela tá prestes a dar uma tesourada nele, mas ela não consegue. Aqui, ela tem uma visão daquele canguru lá do início. E a cena do canguru, gente, é uma das melhores metáforas do filme. A Mia, naquela cena, vê o animal sofrendo e tem a chance de acabar com a dor dele, mas ela não consegue. Ela fica paralisada ali diante do sofrimento do animal. Mais tarde, essa mesma questão volta com o Riley. Ele tá sofrendo e a Mia é levada a acreditar que precisa matar ele pra poder libertar ele. Então aqui, ela tá super convencida de que ela vai ter um ato de compaixão ali. Como ela não tem coragem de dar uma tesourada ali no Riley, ela leva ele numa cadeira de rodas pra uma avenida super movimentada. E aqui, gente, a Mia, ela não vê a figura do Riley ali na cadeira de rodas ou na cama do hospital. Ela tá vendo a figura de um idoso, assim, um velho, tipo, com umas feridas, um pus, uma coisa bem nojenta. Ela tá vendo um espírito ali que não é o Riley. Então, ela leva ali o Riley pra essa avenida movimentada e a intenção dela é jogar ali a cadeira de rodas na frente dos carros e o Riley ser atropelado e morrer. Só que a Jade acaba conseguindo ir atrás e no momento que a Mia vai empurrar, ela consegue segurar o Riley e, na verdade, quem é atropelado aqui é a Mia. Aqui no fim do filme, a gente vai entender várias coisas. No atropelamento, a Mia morre e o espírito dela se levanta ali e caminha até o hospital. A noção de tempo aqui já fica um pouco diferente. A Mia vê ali o Riley já recuperado e saindo do hospital e ela também vê o pai dela saindo ali do hospital. Toda essa história de que ela precisava salvar o Riley, que ele estava em sofrimento, que não sei o que, era uma mentira e uma manipulação dos espíritos ali. Porque no fim, eles queriam a alma da própria Mia. E lembra que eu falei pra trás que parece que o espírito tem acesso ali às memórias, aos pensamentos, aos sentimentos da pessoa que ele possui? Então, por causa disso, eles conseguiram manipular muito bem a Mia pra ela fazer o que ela fez. Inclusive, o espírito da mãe da Mia nunca foi o espírito da mãe da Mia. Sempre foi os outros espíritos tentando manipular a Mia ali. A mãe dela realmente tinha tirado a própria vida e deixado aquela carta ali que o pai mostrou pra Mia depois. E esse falso espírito aí da mãe da Mia manipula ela pra ela tentar matar o Riley. Tudo isso fazendo ela acreditar que, na verdade, ela tava ajudando o menino. E aí, a gente lembra daquela frase que o Cole falou quando os adolescentes foram lá tentar falar com ele. Ele falou, olha, só dá tempo. O espírito que tá dentro do seu irmão, ele vai enfraquecer com o tempo. E foi isso que aconteceu. O Riley ficou bem com o tempo. E o espírito que foi levado foi o da Mia, que agora permanece nesse limbo onde aqueles espíritos estão. No fim, a gente vê uma outra pessoa em um outro país com a mãozinha fazendo aquele processo, dizendo, fale comigo. E agora, quem aparece ali do outro lado é a Mia. Ou seja, a Mia virou um dos espíritos que estão conectados ali àquela mão ou aquele limbo de alguma forma. I let you in.
Pois é, agora ela tá do outro lado da brincadeira. Gente, essa mãozinha embalsamada, ela causa, né, gente? Causou o filme inteiro. E a mão, né, é o símbolo mais importante do filme. Ela representa conexão. Literalmente, você precisa tocar na mão pra poder se conectar com o outro lado. Mas essa conexão é corrompida. Em vez de ser um toque de afeto, de cuidado ou amparo, vira um toque de invasão, vício e violência. Os diretores já falaram que a escolha da mão vinha de uma experiência pessoal do Danny Philippou. Quando ele tinha 16 anos, ele sofreu um acidente de carro e não parava de tremer no hospital. Ele só se acalmou quando a irmã segurou sua mão. A ele, o poder do toque ficou marcado como algo muito forte. Então, a mão do filme é uma inversão sombria disso. Um gesto que deveria representar cuidado vira um portal para um abuso espiritual. E, gente, o título do filme também tem um significado forte. Fale comigo, talk to me. A superfície, né, é a frase que é usada para iniciar ali o ritual de possessão. Mas, emocionalmente, é o pedido da Mia o filme inteiro. Ela quer que a mãe dela fale com ela quer que o pai fale a verdade, ela quer que alguém entenda o que ela tá sentindo. Só que a Mia não consegue ter as conversas difíceis com os vivos. Ela tá sempre se esquivando e não assumindo suas responsabilidades. E essa é a tragédia. Em vez de lidar com o luto no mundo real, ela procura uma resposta sobrenatural que só aprofunda a dor. E no fim, o filme, ele fala de algumas coisas bem profundas. Primeiro, ele fala sobre o luto, que é o coração do filme, né? O terror sobrenatural funciona porque ele nasce de um luto mal resolvido. A Mia não aceita a morte da mãe dela. Ela também não aceita a possibilidade da mãe dela ter escolhido de fato morrer. Então, quando a entidade aparece oferecendo uma versão alternativa, a Mia se agarra a isso. O filme mostra como que o luto pode deixar uma pessoa super vulnerável a qualquer coisa que prometa alívio. Não importa se é uma mentira, uma obsessão ou algo perigoso. A Mia prefere a ilusão de falar com a mãe do que a dor de aceitar que ela se foi. Os próprios irmãos Philippou falaram que o filme, apesar dos espíritos e da violência, é uma meditação sobre como o luto pode transformar e consumir uma pessoa. E esse, né, tema do luto também é abordado, muito bem abordado, inclusive, no outro filme dos irmãos Philippou, que é o filme Faça Ela Voltar, que também, gente, maravilhoso esse filme. Eu acho, inclusive, melhor que Fale Comigo. O filme também fala sobre vício. A mão ali, claramente, funciona como uma metáfora para droga. Os jovens começam usando ali por curiosidade. Depois usam para se divertir, depois filmam, repetem, desafiam os limites, querendo sempre sensações mais fortes. Existe uma euforia depois da possessão. A pessoa sai rindo, tremendo, como se estivesse experimentando uma onda muito intensa. A Mia é a personagem que desenvolve uma relação mais dependente com aquilo. Os outros é uma brincadeira perigosa. A ela vira uma necessidade. Ela quer voltar ali a usar a mão para poder ter algum tipo de acesso à mãe dela, mesmo que esse acesso seja uma ilusão. E o filme também fala sobre as redes sociais e o espetáculo. Uma das sacadas mais modernas de Fale Comigo é tratar a possessão como se fosse uma trend. Os personagens veem vídeos, ficam curiosos, querem testar e querem gravar e postar tudo, né? Postar toda essa experiência demoníaca, tornando isso um conteúdo, de preferência um conteúdo viral. Isso aproxima o filme de uma lógica bem atual. Se algo é chocante, humilhante ou perigoso, as pessoas filmam antes de ajudar. Uma inspiração importante veio de uma situação que o Danny Philippou presenciou. Ele viu um homem tendo uma reação ruim a drogas, enquanto os amigos filmavam e riam ao invés de ajudar. Baita amigos, hein, gente? Esse aí tá legalzão de amigos. Essa ideia aparece diretamente na forma como os personagens ali tratam a possessão. Eles tratam como um espetáculo mesmo. Bom, e os espíritos que estão ali? O que eles representam? Eles têm algum significado? De onde eles vieram? Bom, o filme ele não entrega a mitologia fechada, mas ele dá pistas. Os espíritos parecem ser mortos presos dentro de algum tipo de limbo. Alguns estão confusos, outros estão agressivos, outros são claramente manipuladores. Eles querem contato com corpos vivos porque isso dá sensação, presença e talvez uma chance de permanência. O mais assustador, né, é que eles são zero confiáveis. Eles mentem, eles manipulam, imitam pessoas, usam memórias e exploram emocionalmente ali os vivos. E aqui, gente, eu quero falar um pouco sobre a imagem desses espíritos, né, como que eles são representados ali. Porque eu lembro que na época que eu assisti o filme pela primeira vez, eu
eu não tinha gostado muito dessa caracterização, né? Os espíritos no filme, eles parecem muito cadáveres em decomposição. Então, eles estão com feridas, com pus, é uma coisa bem nojenta mesmo. E na época eu lembro que eu achei isso talvez um pouco exagerado, mas hoje em dia eu acho que faz bastante sentido com o que o filme quer passar. Os espíritos em Fale Comigo são representados de um jeito bem físico, sujo e degradado, como se eles carregassem no corpo a marca da morte, do trauma e da decomposição. Eles não aparecem como fantasmas limpos e translúcidos e puros. Eles parecem cadáveres, pessoas doentes, corpos deteriorados, figuras úmidas, feridas, inchadas ou apodrecidas. Isso é muito importante porque o filme quer que o contato com os mortos pareça nojento, corporal e invasivo, não mágico ou bonito. Os espíritos parecem famintos por sensação. Quando eles entram nos vivos, eles querem tocar, respirar, sentir prazer, dor e violência. Por isso que eles são tão grotescos, não são entidades superiores, são presenças desesperadas e quase parasitas. E isso conversa com a regra dos 90 segundos, né? O Haley diz que se passar do tempo, eles vão querer ficar. E o filme explica essa lógica como uma porta aberta. O espírito entra, experimenta o corpo vivo e não quer mais sair. Falando em Haley, outra curiosidade polêmica que eu falei bem no início do vídeo é que vocês acreditam que o filme foi banido no Kuwait, que é esse país com o nome de Guaraná, mas enfim. Ele foi banido por causa da presença de Zoe Terrax, intérprete de Haley, que é uma pessoa transmasculina e não binária. Tipo, uma coisa que não tem nada a ver com o filme, fez o filme ser banido ali desse país específico por puro preconceito, né? Intolerância mesmo. Enfim, não conheço o Kuwait, também não tô a fim de conhecer, mas se eu não me engano, é um país do Oriente Médio. Bom, fato é, não podemos negar que Fale Comigo foi um hit, gente. Foi um sucesso quando foi lançado. Ele primeiro estreou em Sundance, que foi onde ele chamou a atenção aí da A24, que acabou comprando os direitos de distribuição do filme nos Estados Unidos, em um acordo de 7 dígitos altos. Não revelado o valor assim, mas foi alto, né, gente? O filme, que teve o orçamento de mais ou menos 4,5 milhões de dólares, acabou faturando mundialmente quase 100 milhões de dólares. Ou seja, sucesso, gente. Não é à toa, né? É um filme muito bom. Realmente, na minha opinião, mereceu todo o sucesso que teve. E, gente, já tá confirmado, tá? Pela A24, que teremos Fale Comigo 2, com o Danny e o Michael Philippou retornando pra direção, mas ainda não tem nenhuma data de lançamento confirmada. E em entrevistas mais recentes, os irmãos disseram que existem 2 versões do roteiro, cada uma seguindo personagens e caminhos diferentes, e que eles ainda estavam escolhendo qual direção seguir. Gente, este filme é babado, né? Eu não fazia ideia da existência dos irmãos Philippou antes de ver Fale Comigo. E depois que eu vi, eu fiquei assim, esses aí vão fazer coisa boa, né? Até que veio Faça Ela Voltar também ano passado. Espero que venham muito mais filmes de terror deles, porque eles arrasam. E agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham do filme Fale Comigo. Se vocês já assistiram, se vocês gostaram, se vocês acharam um filme bem assustador, um filme forte, um filme tenso. Eu quero saber a opinião e a análise de vocês aqui nos comentários sobre esse filme. E não esquece, claro, de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.